Durante a estação de seca, a falta de umidade de ar e a ausência de precipitações tornam a vegetação propensa a incêndios. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Itaúna, os incêndios florestais representam um dos principais desafios ambientais, juntamente com o desmatamento, enfatizando a importância de conscientização da população sobre essa questão. A chegada do calor acende o alerta das queimadas aqui no município de Itaúna. E por isso conversamos com essa militar do Corpo de Bombeiros que fala sobre o período de estiagem. Nós chamamos de período de estiagem, que é esse período agora que a chuva dá uma trégua, e o ambiente ele está naturalmente mais seco, as vegetações elas vão perder mais umidade, vai ficar esse mato seco e é muito propício para qualquer incêndio. Então, os cuidados são não jogar uma bituca de cigarro, porque a gente sabe que alguns incêndios eles são naturais, ou ele acontece por degeneração, dos compostos orgânicos ou a liberação de gases da própria natureza, mas são casos muito pequenos. Os incêndios mesmo que a gente acompanha, na maioria são criminosos, ou por ação de incendiários, ou por aquela pessoa que capinou um terreno, às vezes está com preguiça de juntar, espera terminar de secar e vai, coloca fogo e perde o controle, porque o incêndio ele é esse fogo descontrolado. A Cabo faz um alerta. Além de ser um crime, prejudica ainda o meio ambiente. São tanto os problemas quanto ao meio ambiente, que ele vai aumentar o risco de erosão do solo, a própria perda da fauna, da flora, com espécies que vão morrer a causa desse incêndio, também para a causa da saúde humana, Pode sim ocorrer o risco de perda de vidas humanas, quando é um incêndio de grande proporção, pode atingir residências, atingir sítios e também o que a gente acompanha muito nas cidades, que são os problemas respiratórios de quem já tem esses problemas agora nessa época do ano, eles são agravados. Com questão dos idosos também, crianças recém-nascidos sofrem muito nessa época. Ela destaca que a população pode contribuir fazendo as denúncias. Assim que a pessoa vê que está sendo colocado fogo, já entrar em contato com os órgãos competentes para tentarmos fazer a avaliação daquela situação, o contato com aquela pessoa, para responsabilizar essa pessoa dessa atitude criminosa e ligar para o Corpo de Bombeiros também para que a gente possa fazer o combate de maneira mais rápida possível. É importante lembrar que as ocorrências de incêndio, elas não entram sozinhas aqui para a gente. Então, combinadas com as ocorrências de incêndio, a gente tem os outros atendimentos, que são atendimentos de resgate, atendimentos de salvamento. Então, a gente precisa priorizar aquilo que está com maior risco, risco à vida, risco ao patrimônio. Então, às vezes entra, por exemplo, várias ocorrências de incêndio ao mesmo momento. A gente não consegue atender todas as ocorrências simultaneamente. Nós temos recursos limitados, então a gente precisa priorizar aquela ocorrência que está oferecendo mais risco, somado a isso a gente precisa atender as outras ocorrências também. Então, por exemplo, se entra uma ocorrência de incêndio em vegetação, simultaneamente entra um acidente automobilístico com risco a vidas humanas, a gente vai priorizar o atendimento à ocorrência do acidente. Não quer dizer que a gente não vá atender a ocorrência do incêndio, mas ela vai ficando para um momento mais oportuno, enquanto a gente prioriza aquelas de risco iminente à vida.